Gênesis capítulo 28, versículo 16. A palavra de Deus nos diz: Acordado, pois, Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A última parte do texto vai dizer: O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu quero falar para você hoje sobre promessa. E é inevitável pensar e entender que todos nós temos promessas de Deus. Todos nós fomos chamados por um propósito. Cada um de nós tem um dom específico. Cada um de nós tem um conhecimento específico dado por Deus, para que a gente possa usar esse dom, esse conhecimento, esse chamado, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Mas é tão interessante pensar em promessas, que quando a gente fica pensando somente nessas promessas que estão por vir, essas promessas que estão por chegar à nossa vida, a gente começa a como que se entrasse num sonho e fica só imaginando: como vai ser bom o dia que a promessa chegar. E claro, isso é maravilhoso. Ter promessas de Deus cumpridas na nossa história é algo que todos nós desejamos para a nossa vida. Porém, o mesmo Deus que faz promessas é o Deus que espera de nós o comprometimento para que Ele nos faça chegar na promessa. Deus não nos fez seres humanos programados como se fosse um robô e a programação vai acontecer independente da sua vontade. A promessa de Deus, ela está condicionada à minha dedicação, condicionada ao meu posicionamento, condicionada ao meu comprometimento de viver a promessa de Deus. E a história que eu trago para a nossa reflexão é a história que você conhece. Isso fica bom porque você caminha comigo na reflexão. Nós viemos da história de Abraão, Isaque e chegamos em Jacó. Quando Deus chama Abraão, Deus o chama com um propósito e uma promessa. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era promessa para Abraão. Você sabe a história? Abraão não tinha filho. Com 100 anos Deus presenteia Abraão, e Abraão e Sara geram o Isaque. Depois o Isaque, o filho da promessa, junto de Rebeca, vão gerar agora filhos gêmeos, que são Esaú e Jacó. E a Bíblia vai dizer que a promessa era que o maior serviria o menor. O sentido do texto bíblico é que o mais novo seria aquele que herdaria a promessa de Abraão. Então a promessa que Deus fez para Abraão recai sobre a vida de Isaque. A promessa sobre a vida de Isaque feita a Abraão agora recairia sobre a vida de Jacó, mesmo que Jacó não era o primogênito era Esaú. Mas chega o determinado dia em que Jacó tenta negociar a primogenitura, tentando ajudar Deus a fazer a promessa se cumprir. Pensa comigo,
Não tem dias que você acorda, lembra da tua promessa e você quer tentar ajudar Deus, fazer com que a tua promessa se cumpra na tua história? Pensa comigo. Tem dias que você fica olhando para a tua situação e eu fico imaginando o Jacó sabendo da promessa que tinha. Jacó sabia que a herança recairia sobre ele, mas ele olha e vê Esaú. Tem o irmão mais velho, tem o primogênito, tem aquele que por direito é dele a herança, mas como assim? Deus tem uma promessa, então eu preciso negociar para a promessa acontecer. Não tente negociar as promessas de Deus na tua história, não tente ajeitar as coisas com a tua forma, com o teu pensamento, com o teu jeito, com a tua maneira. Se Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Se você não é o primogênito, para Deus não interessa. Se Ele prometeu que a herança é tua, ela vai ser tua e ninguém vai tomar. Jacó não precisava ter negociado, porque quem tinha prometido era Deus. Mas a gente é ansioso demais. A gente quer as coisas tudo muito rápido. A gente não suporta esperar o trabalhar de Deus. A gente fica preocupado achando que em algum momento Deus esqueceu. E você fica dizendo: eu tinha tantas promessas, mas não vejo condição suficiente para a promessa se cumprir. A condição não é você que prepara para a promessa de Deus acontecer. A condição não é você que ajusta para que a promessa de Deus aconteça na tua história. Lembre que o povo estava caminhando no deserto, não tinha plantação suficiente, mas o Deus da provisão, o Deus que faz promessa, envia maná todos os dias para alimentar aquela multidão de povo. E como se explica o alimento caindo do céu? Como se entende o pão caindo do céu? Como pode se prever que pão iria cair do céu? É por isso que Deus não trabalha com a mente humana, é por isso que Deus não trabalha dentro da racionalidade, porque senão não seria milagre, não seria provisão. Mas Ele faz a promessa se cumprir usando o milagre, usando a provisão, usando aquilo que é sobrenatural. A promessa vai acontecer. Não fique olhando para o lado esperando de onde virá a promessa. Apenas coloque o teu rosto em terra para adorar a Ele, porque Ele vai fazer cumprir independente do cenário. E agora está o Jacó com uma confusão familiar, porque negociou a primogenitura com seu irmão. O irmão não valorizou a primogenitura também, mas naquele momento que Esaú estava com fome, e para quem não lembra da história, o Esaú vendeu o direito da primogenitura por um prato de comida. Os nossos olhos precisam estar fixos em Deus, porque senão a gente se desvia do foco, da direção, porque a gente começa a olhar para pessoas que estão do nosso lado, que até teriam o direito de receber alguma bênção, e a gente corre o risco de perder tempo olhando para o lado e pensando: poxa, ele tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para dar certo, mas não valorizou como Esaú, vendeu por um prato de comida. Não perca o teu foco, não tire os teus olhos de Cristo, não queira comparar a tua vida com os ímpios do mundo, achando que eles estão sendo abençoados e você está sendo esquecido. Não tire os olhos de Jesus.
todos olhariam para Esaú e diriam: meu amigo, você jogou fora o teu direito por um prato de comida. Que valor você deu pela tua primogenitura, pela herança? Mas o Esaú não valorizou. Poderia Deus ter permitido aquela situação acontecer e a partir dali Jacó ter herdado a primogenitura através daquela negociação? Aos nossos olhos até poderia. Mas quando a gente vai acompanhando a sequência dos fatos, a gente entende que Jacó estava despreparado para alcançar a promessa. Jacó vivia sobre a promessa do pai Abraão. Jacó vivia sobre a promessa do pai Isaque. Mas Jacó ainda não tinha tido o encontro com Deus. Jacó ainda não tinha tido experiência suficiente com Deus. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Deus está olhando para nós e está querendo comprometimento. Deus está querendo comunhão. E Deus olha para o Jacó e entende que ele não tinha nem comprometimento e nem comunhão suficiente. A história diz que Jacó precisa fugir da face do seu irmão Esaú, que agora queria matá-lo. E o seu pai o aconselha e diz: meu filho Jacó, eu te abençoo, a herança de meu pai Abraão eu ministro sobre a tua vida, mas Jacó, você precisa sair desta cidade. Você precisa viajar para um outro lugar e ficar lá algum tempo, até que a ira do seu irmão seja aplacada, porque senão o teu irmão vai te matar, e aí não vai ter promessa, e aí não vai ter como as bênçãos de Deus chegar, porque quando a gente negocia, a gente ultrapassa os limites que Deus nos dá para viver. Deus nos dá uma capacidade para sobreviver aguardando a promessa, mas quando a gente começa a tentar articular, a gente ultrapassa o limite, e Deus, que é soberano, vai reparando, vai nos podando e vai direcionando e nos fazendo entender que não tem jeito de chegar à promessa sem a presença de Deus. Jacó foge. Estou encerrando. Jacó foge. E Jacó, durante a sua caminhada de fuga, tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele para em um lugar para dormir, coloca uma pedra como travesseiro e tem um sonho. A Bíblia diz que ele vê no sonho uma escada que tocava a terra onde ele estava e subia até os céus. E naquela escada anjos subiam e desciam. E ele vê no topo da escada o próprio Deus. E naquele sonho o próprio Deus conversa com Jacó. Lembra que eu disse que ele vivia sob a promessa do pai Abraão e do pai Isaque? Ele vivia de ouvir falar das promessas. Ele vivia de ouvir contar daquilo que Abraão tinha ouvido de Deus. Mas agora Jacó está tendo seu encontro com Deus. Agora Jacó está tendo a sua experiência com Deus. Agora Jacó está em terra, vendo Deus dos céus, conversando com ele. E a Bíblia diz que Deus reafirma as promessas para a vida de Jacó e diz: Jacó, esta terra que tu estás dormindo, ela é tua por herança. A terra da tua peregrinação, ela é tua por herança. Hoje, Jacó, eu reafirmo contigo o pacto que fiz com teu pai Abraão, que fiz com teu pai Isaque. Hoje eu reafirmo que se tu me servires, eu farei a promessa se cumprir na tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que Jacó acorda daquele sonho, assustado, arrepiado,
de medo, cheio de temor, e ele vai dizer: o Senhor está aqui, eu não sabia. E ele continua dizendo: quão terrível é esse lugar. Esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus, porque Deus está aqui. Deus precisa fazer Jacó passar pela fuga. Deus precisa fazer Jacó passar pelo processo, para que ele tenha um encontro com Deus, e nesse encontro ele tenha experiência com Deus, para que ele saia dali com toda a certeza de que Deus reafirmava a promessa, de que Deus faria cumprir a promessa, não agora de ouvir falar do pai Abraão, não agora de ouvir contar do seu pai Isaque, mas agora de ter ouvido o próprio Deus dizendo: você vai ser o detentor da herança. Jacó levanta e faz um voto. No caminho que ele estava, era um caminho de salteadores, de ladrões. Ele viajava sozinho, ele não tinha seguranças, ele não tinha servos para caminhar com ele, porque ele era um fugitivo. Quem tem seguranças para proteger não precisa fugir. Quem tem servos para andar ao seu redor não precisa fugir. E Jacó estava fugindo para não ser morto, ele estava sozinho. E quem foge por um caminho sozinho não pode levar muito dinheiro também, porque também corre o risco de ser assaltado. Mas Jacó levava consigo algo valioso, que era o azeite. O óleo era usado como moeda de troca. O azeite era usado para ser beneficiado na cura das suas feridas. O óleo, o azeite era o bem mais valioso da época. Tudo que ele tinha para a viagem, ao acordar daquele sonho, ele pega aquela pedra que era a cabeceira, que era o travesseiro, que era o local que ele tinha dormido. Ele pega o azeite que ele tinha preparado para toda a sua viagem, ele pega aquele azeite e ele derrama o azeite sobre aquela pedra. Quando ele derrama todo o azeite sobre aquela pedra, talvez ele pensa consigo: agora eu não tenho mais dinheiro, agora eu não tenho mais condição nenhuma, agora eu não tenho mais possibilidade nenhuma de dar sequência ao meu caminho, porque todo o bem que eu tinha, eu fiz um voto e ofereci ao Senhor. Todo o bem que eu tinha, eu derramei sobre a pedra do testemunho, que Deus falou comigo. Todo o bem que eu tinha, eu ofereci ao Senhor. Agora eu não tenho mais nada, agora tudo que eu tenho é fé depositada nesse Deus. Depois desse voto, Jacó levanta, continua a sua caminhada, e ele diz no voto: se Deus for comigo, me proteger no caminho, me der pão para comer, me der vestes para vestir, abençoar a minha caminhada e me fazer voltar em paz, eu serei fiel a Ele em tudo, e em tudo lhe darei o dízimo. É bonito a gente ver Jacó depois, lá na frente, rico, abençoado, com a sua família estruturada, depois de ter passado muita luta, mas ter sido prova de que Deus jamais abandonou ele. É bonito depois vendo Jacó sendo grato a Deus, depois de mais de alguns anos, mais de 10 anos, depois de mais de muito tempo, mais de 14 anos, que foi o tempo que ele trabalhou ali servindo ao seu sogro. Depois de muito tempo ele volta, e no mesmo local, na mesma pedra, ele faz outra oferta ao Senhor. Mas agora ele era rico, agora ele tinha condições, agora ele só estava cumprindo o propósito que ele tinha feito
mas ele já tinha recebido a promessa. Agora o difícil é você derramar tudo que tem diante do altar, esperando receber a promessa. O difícil é você tirar tudo que você tem, tudo que é aquilo que é o teu sustento do hoje e dizer: eu vou depositar com fé, sabendo que um dia você vai voltar no mesmo lugar para depositar com gratidão. Mas eu entendo que para alcançar a promessa eu preciso fazer o meu voto, e no voto eu deposito com fé, para que depois da promessa eu deposite com gratidão.